Fala você, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente está aqui para falar de um aspecto importante que muita gente deixa de lado, mas que é a possibilidade de o Brasil ser uma excelente oportunidade de investimento hoje em dia. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque hoje está muito em pauta a situação do investimento no exterior, tirando o fator diversificação, que é extremamente importante e sim, faz sentido se investir no exterior, faz sentido dolarizar os seus investimentos e faz sentido todo o aspecto de diversificação em investimentos, sejam eles nos Estados Unidos, sejam eles na Europa, sejam eles no mercado global, como fonte de diversificação e segurança para sua carteira. Mas, tirando esse aspecto da diversificação um pouco de lado, o Brasil hoje é uma excelente oportunidade de investimento. Ressaltando que isso é minha opinião, fruto do meu pensamento e do que eu acredito, certo? Então você não pode tomar isso como verdade absoluta, mas pode sim ouvir para criar o seu próprio entendimento e o seu próprio pensamento a respeito disso, ok? E eu te explico por quê. Vem comigo. Basicamente, no mundo de investimentos, nós temos o que é chamado de investimento em fatores. E o que são investimentos em fatores? São investimentos em aspectos de ações ou estoques, caso você esteja investindo no exterior, que se refletem em um determinado grupo de ações. Como que isso se dá? Se dá da seguinte maneira: você teria várias ações que têm um certo tamanho, uma certa volatilidade, um certo crescimento, um certo momentum, talvez estejam sendo muito faladas, e isso cria fatores de investimento, que inclusive alguns fundos de investimento usam basicamente fatores para fazer as suas próprias alocações de capital. 5 fatores que são os mais comuns são tamanho, valor, crescimento, volatilidade e momentum. Tendo falado isso, o que você está vendo aí nessa imagem é o retorno de um índice de small caps frente ao S&P 500. Esse índice S&P 600 é um índice do S&P, mas que reflete ações small caps. Ou seja, o que você está vendo aí é que ações de empresas menores tiveram um retorno maior do que o índice S&P 500. O que nos diz o seguinte: o retorno, pelo menos para este período, porque lembrando que retornos passados não são garantias de retornos futuros, para small caps foi mais alto do que do S&P 500, que são as maiores ações da Bolsa Americana. O que você está vendo é um retorno de quase o dobro do valor do S&P 500 ao longo de todos esses anos. O que isso tem a ver, com a situação do Brasil que eu estava te falando? Tem a ver no seguinte: pegando a situação global, o Brasil é como se fosse uma small cap, pelo menos a meu ver. Por quê? Porque é um mercado emergente, com crescimento econômico, grande riqueza natural e tem uma moeda relativamente forte, entre aspas. Apesar das situações econômicas que muitas vezes afetam a moeda brasileira no contexto global ainda é uma moeda com certa força. Você não acredita em mim? Porque a gente normalmente não acredita que o Brasil dá certo, né? O Brasil tá tudo errado. Normalmente a gente pensa isso, mas olha para isso aqui que eu vou te mostrar. Esses dados são de uma reportagem da Exame, onde, como você pode ver, nós temos a maior população, a maior economia e o maior território da América Latina. Fora isso, nós tivemos um PIB de 1,6 trilhão de dólares em 2022. A economia vem crescendo, mesmo que seja devagar, mas a economia vem crescendo. Ao passo que nós temos recebido muito investimento estrangeiro. Como você pode ver, os estrangeiros investiram cerca de 86 bilhões de dólares no Brasil. 7% da produção de energia renovável mundial é decorrente do Brasil. E se você estiver antenado para esse tipo de situação, você está vendo que a transição energética sendo feita hoje está migrando para um modelo de energia sustentável. Isso é muito relevante. Fora isso, nós somos o 10º maior produtor mundial de petróleo e o 4º maior produtor agrícola. As pessoas precisam comer, né? E você pode até não gostar de soja, mas convenhamos que hoje em dia tem muito mais gente sendo vegetariano e vegano, o que também torna isso muito relevante, porque também a alimentação mundial vem passando por uma transição. Ok? Então tudo isso está relacionado com investimento. E apesar disso ser meramente especulativo e a gente está tendo uma conversa sobre isso, isso não é garantia que vai se refletir no futuro, mas convenhamos que tem uma boa possibilidade. A imagem de baixo te mostra o seguinte: em um contexto de globalização tecnológica, o Brasil é o que tem a maior quantidade de unicórnios de startups da América Latina. O que você está vendo ali é que o Brasil tem mais de 3 vezes
o número de startups consideradas unicórnios na América Latina em comparação com os outros países. Ou seja, o Brasil também, em um contexto tecnológico, tem sido destaque na América Latina. Depois, o que você está vendo é o reflexo de investimentos estrangeiros no país. Esse dado não é de 2024, no entanto, esse dado é de 2022. 2022 é um ano bem próximo, então é um dado atual. O que você vê é que, perante o ano de 2021, o investimento cresceu. A gente captou 86 bilhões de dólares, sendo que no ano de 2021 só foram captados 51 bi. Ou seja, nós tivemos um aumento de mais de 50% em capital estrangeiro investido no Brasil. Então a moeda brasileira, apesar de ser uma moeda não das mais fortes do mundo, ainda assim ser de um mercado emergente é uma moeda sim com relativa força. Para o comportamento da moeda fiduciária do Brasil ter sido um dos melhores do mundo no ano de 2022, significa que o Brasil tem sim seus aspectos positivos na economia mundial. Ok? Então isso gera uma oportunidade de investimento no Brasil, gera uma possibilidade de retorno alto. Oi mãe, eu tô gravando, eu já te ligo. Beijo. Então, para a moeda fiduciária do Brasil ter sido uma das melhores em comportamento no ano de 2022, frente ao dólar, isso significa que o Brasil tem sim os seus aspectos positivos na economia mundial. Então, isso traz possibilidades de investimento no Brasil que podem se refletir em altos ganhos ao longo de um certo período de tempo. Aqui no canal a gente trata de investimento de longo prazo, pensando num horizonte de tempo um pouco mais longo do que simplesmente um ano ou dois. Ok? Então estamos falando de um aspecto mais longo, um período de investimento mais comprido. Dito isso, eu estou falando que o retorno é garantido, né? Que se você investir no Brasil, você vai ficar rico amanhã, multimilionário, quase um Warren Buffett da vida. Não, eu não estou dizendo isso, de forma nenhuma. O que eu estou te dizendo é, existe a possibilidade, mas o retorno nunca é garantido. E para ser honesto com você, para você não dizer que eu estou falando simplesmente o que eu quero que você escute, eu trouxe aqui alguns dados que podem refletir isso, que é o retorno do Ibovespa ao longo de muito tempo foi superior ao do S&P 500, mas nos últimos anos ele caiu abaixo do S&P 500. Então, para ser honesto e completamente transparente com você, a possibilidade de altos ganhos no Brasil existe. Existe e ela é uma possibilidade real. Agora, voltando ao critério de diversificação, você investir no Brasil não significa que você tenha que alocar 100% do seu patrimônio nele. Porque se você alocar 100% do seu patrimônio no Brasil, você está perdendo o rendimento dos Estados Unidos ou do resto do globo, por exemplo. Mas, se você deixar o Brasil de fora, significa que nesses períodos onde o Brasil teve um retorno muito mais alto, você também perde. Então, o que eu estou falando aqui é simplesmente para você considerar o Brasil no momento de fazer uma carteira diversificada e para você ter um portfólio diversificado o suficiente, abrangindo também o Brasil nos seus investimentos. Dito isso, você me pergunta, né? Mas como é que eu vou investir no Brasil? Nem sei como é que isso funciona. Tá, eu vou investir ali no CDB e vou colocar tudo na poupança. Não, animal, não! Você não vai botar tudo na poupança de jeito nenhum, tá? Você pode deixar um pouquinho na poupança, não tem problema nenhum, porque é bom até você ter uma reserva de emergência. Existem diversas possibilidades de investimento no Brasil, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Eu não estou falando só de renda variável aqui, eu estou falando de renda fixa também. Então você tem aí ações, fundos de investimento imobiliário, que são os chamados FIIs, que são bastante famosos no Brasil. Você tem o Tesouro Direto, você tem debêntures, você tem CDB, você tem tudo e mais um pouco no Brasil. Existem inúmeras possibilidades. Então, você falar que você não tem possibilidade de investimento no Brasil, isso é uma desculpa para você não alocar seu dinheiro. Mas não aloque seu dinheiro com pressa. Primeiro pesquise o que você está fazendo para depois você fazer isso com mais segurança ou procure um profissional que possa te aconselhar nisso. E aí a gente volta de novo para aquele assunto, né? Diversificação, como é que isso funciona? O cara tá aqui falando para investir no Brasil, tá falando que o Brasil tem mais rendimento do que os Estados Unidos. Vou botar tudo no Brasil. Não, criatura, não, você não vai fazer isso. Você não vai, de jeito nenhum. Ter uma carteira diversificada é essencial tanto para a segurança do seu patrimônio como para aumentar a sua rentabilidade. Tá bom? Então você não vai fazer isso não, tá? O que essas duas imagens aí estão te mostrando é o seguinte.
que a maioria dos rendimentos, nesse caso dos Estados Unidos, tá? Mas o estudo vale para toda e qualquer bolsa, porque a verdade é que o mercado se reflete na maioria dos países de uma forma bastante semelhante. A maioria dos retornos em bolsa são gerados por pouquíssimas empresas. E você pode até ser a mãe de Ná e adivinhar qual vai ser a empresa próxima à Microsoft da vida, a próxima à Tesla, e botar lá R$100 e aquilo vai virar 30 milhões do nada. Você pode adivinhar. Claro que pode, é uma possibilidade. Agora convenhamos que eu não conheço ninguém que ganhou na loteria. Você conhece? Então por que você vai se arriscar a perder o rendimento das melhores empresas tentando acertar as melhores empresas? Porque a chance de você acertar elas é bem pequena. Não quer dizer que você não seja um bom analista de empresas, que você não saiba fazer sua análise e seu stock picking, mas você fazer sua análise e seu stock picking também não quer dizer que você vai acertar as melhores. Provavelmente você vai acertar boas empresas, mas talvez não as melhores. Então aí entra a diversificação. O que você está vendo na imagem de baixo é um portfólio não diversificado para um portfólio bastante diversificado. E o que você está vendo é que existe sim uma diferença de retorno neles. E detalhe, o portfólio diversificado teve o maior retorno. Então isso tudo que eu estou te falando aqui é reflexo de estudos. Eu não estou tirando da minha cabeça, eu não estou inventando para te convencer, para você seguir o canal, para você dar like aqui embaixo, para você ativar seu sininho, que você por sinal tem que fazer tudo isso. Tá bom? Mas isso é para você poder investir de uma forma mais consciente, de uma forma mais conservadora, ao mesmo tempo que tendo um rendimento superior. Aqui eu tenho certeza que você já viu essa imagem. É diversificação e pulverização e tudo esse negócio é porque só dá para ter 15 ações, acima de 15 ações eu tô pulverizando, eu tô não sei o que. Essas regrinhas que a galera bota assim, ó, com um número exato, não vai nessa onda. Tá? A única coisa que você tem que tirar dessa imagem não é um número mágico. Diversificação diminui o seu risco. Até um certo ponto. Ah, mas que ponto é esse? É o ponto do risco sistemático. Tá, mas e como é que eu estou vendo nessa imagem 2 riscos sistemáticos? É porque agora eu vou te ensinar o que essa imagem diz. O que ela está te dizendo ali é que com a diversificação você diminui o risco das suas ações até o ponto deste risco. Que chamam também de risco sistêmico, tá? Risco sistêmico, risco sistemático, no fundo estão falando da mesma coisa. E o que é isso? Isso é o risco de onde está a sua carteira. Então, se você tem uma carteira globalizada, o seu risco sistêmico, o seu risco sistemático é global. Ou seja, você corre o risco sistêmico do globo. Porque você concorda comigo, né? Que se cair um meteoro, destruir tudo, destruir toda a infraestrutura, que adianta de quê você ter diversificado teu patrimônio? Nem existe mais dinheiro. Isso é o risco sistêmico. É o risco do sistema colapsar. Ok? Então, quando a gente está falando disso, se você tiver investimento só no Brasil, qual que é o seu risco sistêmico? É o risco do Brasil. O risco do Brasil colapsar. Se você tem um risco internacional, qual que é o seu risco sistêmico? É o risco do Brasil, junto com o risco dos Estados Unidos, junto com o risco da Europa, e convenhamos que um ou outro pode até colapsar. Mas para o mundo inteiro quebrar, mano, é muito azar, né? Aí a verdade é que não era pra gente ficar rico de jeito nenhum, era pra gente morrer pobre, né? Que tristeza. Mas isso é o risco sistêmico. Por isso, você ter um investimento internacional diminui ainda mais o seu risco, porque você está não só abrangido pelo sistema de um país, mas por um sistema mais globalizado. Então diversifique o seu portfólio. Todos esses links para leitura vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou disponibilizar para vocês. Vale a pena a leitura, é uma leitura curta, não vai tomar muito do seu tempo, mas vai agregar muito valor para você. Então, como sempre, eu gosto de falar para você fazer a sua pesquisa independente, assistir outros canais, tirar informação de múltiplas fontes, aprenda um pouco mais, crie seu pensamento crítico. Não acredite em uma pessoa só, mas pense por você mesmo. Certo? Um forte abraço e até a próxima.